E aí, Siri, enviar Pix. Buscando. Pronto. Pix enviado. Fala galera, sem enrolação, hoje eu vou ensinar como enviar um Pix por comando de voz. Bom, estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? Já preparei um ambiente aqui, a gente vai usar o Golang, tá? E deixa eu apresentar para vocês aqui a estrutura. Tenho um Dockerfile que eu preparei aqui, uma imagem com Golang 1.15, tá? O Go não está instalado na minha máquina, vamos rodar em um container. Preparei um arquivo run.sh, que quando eu executar ele chama que ele sobe o container, tá? E copia todos os arquivos da minha pasta app para dentro do container. Além disso, né, estou expondo aqui uma porta e carregando também o env file, usando a imagem do Go 1.5, tá? Que foi gerada aqui através desse Dockerfile. Esse $@ é para eu complementar comandos dentro ao chamar o run.sh, tá? Então, ok, vamos começar com o mais simples aqui. Vamos criar nosso package main para a gente testar o servidor, para ver se o nosso servidor em Golang está funcionando. Tá? Primeiro fazer uma execução de um Olá Mundo aqui, só para testar. Olá. Beleza, como eu executo isso? .run, e essa imagem eu já gerei nela aqui, instalei o Air, tá? Que é para compilar o programa a cada Ctrl S que eu fizer, tá? Então eu rodo aqui fazendo assim, ó, Air. Olá, já deu certo aqui. Primeira coisa, eu vou pegar essa variável de ambiente, aqui o meu ambiente já chamou para mim o pacote OS, tá? E continuemos. Aqui nós vamos usar o Gorilla Mux, tá? Então, Mux New Router. Perfeito. Ele já importou aqui. Como a gente usa? HTTP, listen and serve. Aqui, mais port router. Beleza, vamos fazer uma primeira rota aqui só para a gente ver se o servidor subiu. Router.path. Vamos fazer a rota health check. Handler func. Health check action. Beleza. Vou colocar as funções em cima, porque à medida que eu for fazendo, eu vou minimizando o código. Então, func, vamos passar a função aqui. Essa função ela vai receber como parâmetro dois valores, tá? Que é o response, HTTP response writer, beleza? E o request, que é um ponteiro para HTTP request. Dessa forma. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente fazer um response.write. Vamos ver o que ela recebe, ó. Recebe um array de byte. Byte. Ok. E vamos ver se isso vai fluir. Ele está fazendo o build aqui já, rodando. Vamos no Postman, tá? Então, localhost 8080 /health check. Perfeito, respondeu ok. Então, o servidor ok. Vamos fazer agora uma rota index para poder consumir a API da gerência net e, de fato, enviar o Pix. Então, comecemos. Router.path
essa rota eu vou deixar ela na index mesmo, render func, index, action, e vamos implementar ela. Essa outra de cima aqui eu já vou minimizar ela, tá? Func, response, é um HTTP response writer, e o request, novamente, um ponteiro para request. Ok, vamos trabalhar dentro dela agora. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Quais são as ações que nós faremos aqui dentro dessa função? Criar o HTTP client. Vamos fazer isso, vamos fazer uma função para isso. Então, nós vamos chamar ela assim, ó, HTTP client, create HTTP client. Vamos criar essa função. Isso, vou fazendo sempre em cima aqui, ó. Então, func. Peraí, ficou ruim aqui. Create HTTP client, beleza. Bom, o que essa função vai nos retornar? Nós estamos criando um client HTTP, então, retornar o client, né? Que vai ser um ponteiro para HTTP client, beleza? E como isso vai ser feito? Bom, vamos começar a implementar essa função então para parar de dar esse erro aqui. Vamos implementar ela. Quais são os passos dessa função? Nós vamos esse HTTP client que a gente está montando, nós vamos embutir nele ali o certificado. Porque quando a gente fizer a chamada para a API Pix da Gerência Net, a API recebe o certificado e a comunicação se concretiza. Então, para isso, primeiro nós vamos recuperar o certificado. Depois nós vamos carregar o certificado. Depois nós vamos carregar o certificado para o HTTP client e, por fim, criar o HTTP client. São esses 4 passos. Tá? O certificado, ele é composto de duas partes, né? A Gerência Net disponibiliza ele em um único arquivo e a gente precisa quebrar ele em 2, tá? Para poder carregar ele aqui. Então, eu tenho uma variável cert e uma variável key, e são nessas duas variáveis aqui que eu vou colocar cada parte do certificado. Aqui a gente pode chamar também de chave pública e aqui de chave privada. Então, cert e key. Vamos recuperar isso do nosso env file, igual fizemos mais cedo, né? Então, ó, raw cert os get env cert. Porém, aqui, essa busca aqui no arquivo env, o arquivo env ele é um arquivo de chave valor. E o valor ele precisa estar em uma linha só. Então aqui está meu arquivo env, ó, tá já preenchido. Veja que a variável cert, eu tenho aqui o certificado em uma linha. Tá? Se você observar, eu tenho aqui alguns /n, ó, ok? Que eu poderia quebrar, eu não posso quebrar ele aqui porque o env file ele funciona com uma única linha. Então, o que eu vou precisar fazer para puxar esse valor? Tá? Nós já puxamos, eu vou usar aqui ó, o comando strings.replace all. Eu vou dar um replace nesse conteúdo que veio da variável de ambiente. E o que eu quero fazer aqui é substituir o /n pela entidade /n mesmo, pela quebra de linha. Ok? Então vamos fazer o outro aqui também para outra variável, que é o key. Key, vamos recuperar ele aqui. Key, que é essa variável aqui. Ok?
E aqui nós vamos chamar de raw key. Beleza. Agora nós vamos então carregar o certificado. Como a gente faz isso, pessoal? Certificate, a gente sempre valida o erro aqui. A gente chama o pacote TLS, a função é essa x509 key pair, tá? O que ela recebe? Olha só. Ela recebe, faz o parse de um par de chaves público-privado, tá? E retorna para nós aqui um TLS.certificate, que a gente vai usar para passar para o HTTP client que a gente está criando. Então aqui, como a gente pode ver, ó, ele recebe um array de byte cert e um array de byte key. Então vamos fazer isso. Byte raw cert byte raw key. Perfeito. E a validação. Diferente new log fatal erro ao carregar certificado. Beleza, certificado carregado. Agora nós vamos carregar o certificado em uma estrutura que o HTTP Client conhece, tá? O HTTP Client, olha só como ele funciona. HTTP Client, eu vou criar essa nova variável, tá? E como aqui em cima, né, eu estou retornando um ponteiro, eu vou pegar o endereço, tá? Usando o e-comercial do client. O client aqui ele é uma struct, ó. Tá? Então eu estou criando aqui a struct pegando o endereço dela, tá? E um dos parâmetros, uma das propriedades dessa struct aqui é esse transporte. E é justamente aqui que a gente precisa passar o certificado, que ficaria dessa forma aqui, ó. Transporte, e aí ele espera uma variável que nós vamos criar ela aqui, ó. Transporte vai ser o endereço da struct transporte, ok? E aqui dentro dessa struct, olha só, se a gente for navegar nela aqui, ó, ela recebe, tá? Ela aceita aqui a propriedade TLS client config, tá? Que é um ponteiro para TLS config. Então vamos fornecer essa informação aqui, ó. TLS client config, que é um ponteiro para TLS config, ok? E como eu passo o certificado aqui nesse TLS config? Vamos ver, ó. Ele aceita aqui uma propriedade certificates, que é um array de certificados, ok? Então, certificates é um array TLS certificate, e aqui eu passo a nossa variável certificate criada acima, ok? E então agora a gente já está apto a passar essa informação aqui. E com isso, fazer o return do nosso HTTP client. Vamos ver se não quebrou nada. Vou chamar a variável aqui sem utilizá-la, né? Então, salvei, build, show. Concluímos uma etapa. Vamos minimizar o código. E agora que eu já tenho o client, né? HTTP client, recebo ele. Bom, a próxima etapa a gente precisa consumir a API PIX, tá? A rota OAuth/token, para poder obter um access token e fazer o próximo consumo. Nosso próximo passo aqui, então, será criar requisição para obter o access token da API. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. OAuth, criar uma variável, OAuth token request, e eu vou criar uma função que chama create OAuth token request. Vamos criar ela ali em cima. Func, beleza. Bom, essa função, nós estamos, né, o nome dela é
create o auth token request, ela vai retornar para nós um ponteiro para uma request. Perfeito. E essa função vai fazer, vamos definir os pontos dela aqui. Ó. Nós vamos definir o endpoint, nós vamos criar o corpo da requisição, nós vamos criar a requisição em si, vamos adicionar cabeçalhos e fazer o retorno. Bom, o endpoint, nós vamos criar uma variável aqui, ó, endpoint, ponto igual. Aqui no meu arquivo de variáveis de ambiente, eu defini uma variável que chama API, tá? Que aqui ela está com o valor https://api-pix.gerencianet.com.br. Tá? Vou pegar esse valor do arquivo de configuração, que nós já aprendemos aqui, ó, os get-env API. Porém, a gente tem que definir qual endpoint. A gente faz dessa forma aqui, ó, printf. Aqui eu reservo para o valor base da API, barra oauth, barra token. E aqui eu passo o valor que eu peguei da variável de ambiente. Ok. Vamos criar agora o corpo da requisição. Vou chamar aqui de body e vai ser uma string, tá? Que será um JSON, que eu passo aqui, ó, grant type. E o modo aqui é o client credentials. Beleza. Bom, criado, vamos criar então agora a requisição. Request vai ser o nome da nossa variável, nós vamos validar um erro também. E a gente usa aqui o http new request. Qual é o método? Post. Endpoint nós definimos acima. E o body eu preciso chamar aqui, ó, strings new reader, passando o nosso body. Vamos fazer a validação aqui. Log fatal. Erro ao criar a requisição oauth barra token. Beleza. Bom, essa requisição oauth barra token, ela recebe, né, também um cabeçalho com o client ID e secret, né, que está aqui, ó, definido no meu arquivo de variáveis de ambiente, a variável ID e a variável secret. Isso você consegue pegar na plataforma da GerenciaNet. Então, vamos recuperar esses dois valores e adicionar no cabeçalho, de uma forma que a API entenda. Bom, beater fmt printf, e aqui a gente passa da seguinte forma, %s, dois pontos, %s, e aqui a gente recupera os dois valores, tá? os get-env, id, os get-env, secret. Perfeito. Precisamos codificar isso aqui em base 64. Então, beater b64. Chamar aqui a base 64. .std encoding, .encode to string, que recebe o quê? Recebe aqui um array de byte e retorna uma string. Então, byte beater. Então, aqui eu tenho uma string codificada. Vamos passar isso então para request. Request, que foi a variável que a gente definiu aqui em cima, né? Vamos fazer aqui, ó, header add authorization e vamos passar aqui fmt, printf. Aqui a gente passa basic, %s, e esse %s
será o nosso beater P64. Então, já embutimos ali o header também. E agora, simplesmente, return request. Bom, mais uma etapa cumprida aí. Já temos a requisição do alt token pronta. O que a gente faz agora? Essa requisição está aqui. Nós precisamos, então, executá-la de fato, usando o nosso cliente HTTP que foi criado. Bom, então aqui na nossa index action, né, que é chamada aqui na rota raiz, nós vamos executar a requisição. Como isso pode ser feito? Vou criar uma variável aqui, que é o auth token response, e a gente usa o nosso HTTP client, que foi criado ali em cima, né? Ele já até completou aqui, ó, do auth token request. Só isso. Vamos validar aqui o erro e dar essa mensagem de erro aqui, caso der problema. Erro ao executar a requisição OAuth/token. Vamos matar a nossa curiosidade, vamos ver se pelo menos a gente já está conseguindo comunicar com a API do Pix e se a gente já está conseguindo obter um Access Token. Para isso, eu vou criar aqui uma variável OAuth token response body. Nós precisamos ler o body dessa resposta aqui, ó. Nós fizemos a requisição e aqui eu tenho uma response. Eu preciso ler o corpo dela agora. E a gente faz isso dessa forma aqui, ó. IO util.readAll, e aqui a gente pega o OAuth, essa variável aqui, ó, token response, ponto body. E aqui nós temos um array de byte. Como a gente imprime isso? Response.write. Essa função recebe um array de byte que nós temos aqui, ó. Vamos salvar. Building. Running. Então, vou dar um send aqui. Perfeito. Foi lá na API da gerência net e me retornou um Access Token. Isso no ambiente de produção, pois estamos aqui no nosso .env, apontando para a API de produção. Perfeito. Mais uma etapa vencida aqui. Bom, então, aqui na nossa... Vou salvar esse trecho de código, né? Aqui na nossa index action, ok? O que nós vamos fazer agora? Recuperar o Access Token da resposta. Bom, então vamos fazer essa leitura. OAuth token response body. Nós usamos aqui o IO util read all e a gente pega aqui o parâmetro que foi passado na função e acessa o body dela. Vamos criar aqui uma outra variável para a gente fazer o parse desse JSON, né? Isso aqui é um JSON, vamos fazer esse parse. OAuth token JSON vai ser um map string interface. Vamos agora então fazer o parse desse JSON. JSON unMarshal. Ok. Nós queremos fazer o parse dessa variável aqui e jogar o resultado em auth_token.json. Essa função ela pode retornar erro. Ó. Então a gente precisa fazer a validação aqui. Ó. E aí a gente pode embutir direto no if isso. Ou seja, se houver um erro, vamos erro ao gerar JSON da resposta OAuth/token.
Ok, se tudo deu certo, return, vamos pôr aqui, vamos respeitar aqui, ó. Return OAuth token JSON access token, e como aqui a gente definiu uma interface, a gente precisa fazer um cast para string. Então, vamos testar novamente. Response.write array de byte. Vamos ver se o access token foi gerado. Salvando, building, running. Perfeito. Vamos consumir de novo. Tá aí. Obtemos agora só o access token. Ok. Próximos passos. Criar a requisição de envio de Pix. E vamos adicionar o cabeçalho, que nada mais é que o access token que a gente recebeu aqui como parâmetro. Agora, porém, a gente forma o bidder e o valor. Passa o access token e retorna a request. Vamos salvar. Deixa eu tirar aqui só para não dar problema. Building. Running. Ok. Então, conforme a gente fez aqui em cima, nós precisamos agora executar a requisição PixSend response http client.do PixSend request. E vamos fazer o send aqui. Ó. Vamos validar o erro. Erro ao executar a requisição V2Pix. Bom, agora que a gente executou a requisição e já temos aqui a resposta na variável, nós precisamos então ler o corpo da resposta. Bom, Pix send response body, da mesma forma como fizemos, IO útil, read all, Pix send response body, tá aqui. Pix send JSON, vamos fazer o parse agora dessa resposta.
tá? Da mesma forma como fizemos antes. String interface. E aí, JSON, unmarshal. Aqui, jogando em pixsend JSON. Como a gente viu anteriormente, isso aqui pode retornar um erro, então a gente precisa fazer um condicional. E a gente pode fazer direto aqui no if. Erro diferente de new. Erro ao gerar JSON da resposta v2 pix. Bom, vamos então agora, vamos matar a nossa curiosidade. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que tem de resposta, né? Response, write. Vamos pegar aqui essa informação, que é um array de byte, e a função recebe um array de byte. Então, isso deve funcionar. Porém, eu vou mudar aqui o nosso createPixSendRequest para um valor errado, que eu quero que dá erro para a gente ver, porque isso aqui já vai funcionar. Vou mudar aqui para A. E vou salvar. Building, running. Vamos fazer o consumo agora. Deu aqui. A comunicação fluiu, tá? Como a gente passou uma chave inválida, deu um erro interno. Então agora significa que se eu passar aqui a chave correta, o Pix vai chegar. Vamos fazer esse teste e vamos ver o que a gente tem de resposta para a gente poder validar? Bom, então vou executar. Errou! Erro interno do servidor. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos nessa função aqui, ó, createPixSendRequest. Aqui tem dois erros, pessoal. Esqueci aqui uma aspas. E para poder fazer o envio de Pix, eu tenho que ter um webhook cadastrado. E nessa chave aleatória, eu não tenho esse webhook. Eu já configurei na minha chave do tipo e-mail. Então, vou trocar aqui para e-mail e vou salvar. Vamos testar novamente. Running. E agora, se tudo der certo, ao clicar em Send, um Pix vai chegar para a chave da Cecília, que é essa chave aleatória aqui. Vamos ver se vai funcionar? Funcionou, pessoal. 5 centavos. E como eu sei que funcionou? Status está em processamento e quando esse Pix for enviado, chegar de fato na outra ponta, eu recebo um webhook. No caso aqui, para mim, não faz muita diferença, porque eu estou compartilhando a tela com vocês aí. Finalizando o nosso código, para a gente integrar no comando de voz, nós vamos validar esse parâmetro aqui, ó, end-to-end ID, ok? Vamos aqui, então, finalizar nosso código, que é verificar o resultado do envio de Pix. Ok, como faremos isso, hein, pessoal? PixSendJSON, tá? É um map. Eu vou verificar aqui o parâmetro end-to-end ID e vou tentar fazer aqui um cast para string. Isso é uma string. Isso pode dar errado, se esse parâmetro não tiver na resposta, igual foi anteriormente, que deu erro de servidor. O que eu posso fazer aqui, então, para garantir? Vamos encapsular isso aqui em um if, tá? Vamos chamar essa variável de end-to-end ID. E o OK, eu estou verificando se o cast deu sucesso, certo? Então, agora a gente continua o if, né? Se OK e end-to-end ID diferente de vazio. Se isso fluir, eu vou fazer um response, write header, http status
HTTP status ok, response write, e eu vou escrever somente um ok aqui. Caso contrário, se der problema, vamos copiar isso aqui. E aqui eu vou pôr um bad request. E aqui eu vou retornar um not ok. Certo? Running, building. Um momento. Falhou aqui, pessoal. Aqui é uma rede byte. Corrija isso. E aqui também. Salvando. Building. Running. Perfeito. Bom, pessoal, finalizamos então a escrita da nossa aplicação. Vamos fazer o deploy, porque ela está rodando até agora no nosso local. Para isso, eu vou utilizar o Heroku. E a gente precisa fazer alguns ajustes aqui na nossa aplicação para que ela possa ser lançada lá no Heroku. Primeira coisa aqui no GoMod, a gente põe essa indicação aqui como comentário para o Heroku saber a versão do Go. E aqui também a gente cria um novo arquivo que é o Procfile para informar que é uma aplicação que vai usar a camada HTTP, parte web. Beleza. Bom, mais uma última etapa aqui, a gente precisa pegar as variáveis de ambiente e criá-las lá no Heroku, certo? Então vamos entrar aqui, ó, e vamos criar a nossa aplicação lá no Heroku, Heroku Create. Ok. Vamos ver aqui, ó. Criado. Vamos então em Settings. E aqui podemos criar as variáveis de ambiente. O que a gente faz o deploy no Heroku, né? É o que está dentro da pasta Source App. Tudo que está aqui dentro. O que está de fora não precisa lá. Então, o que eu vou fazer? cd source app e, seguindo as instruções, git init. Ok. Vou copiar o comando aqui, ó, para adicionar o remote do Heroku. Ok. E git add ponto, git commit -a-m, release inicial. E agora, git push Heroku master para o nosso deploy da aplicação. Vamos aguardar. Vamos verificar se o deploy funcionou. Nós criamos uma rota que era a rota de health check, né? Vamos colar aqui no Postman. Health check. E tá lá. Bom, vamos agora criar o atalho e o comando de voz. Vou abrir aqui o aplicativo atalho. Vamos nomear ele como enviar Pix e adicionar as ações. A primeira ação é obter conteúdo de página web, usando o Safari. A URL é a URL da nossa aplicação lá no Heroku. E agora a gente faz um condicional. Precisamos ver se o Pix foi enviado. Então, se o conteúdo da página web contém um texto que vai ser isto daqui. Nesse caso, pessoal, eu estou
circundando aqui a string OK com o sinal de maior e menor, porque o conteúdo da página, por mais que eu tenha colocado somente um write, aquele array de bytes, eu coloquei só o OK, mas ele acaba indo com algumas tags HTML. E a resposta de falha, ela é NOK, né? Not OK. Então, para não se confundir, a resposta não dar errado aqui, eu circundo o OK e eu tenho certeza que essa é a resposta de sucesso, tá? Aqui no caso, eu vou pedir para ela falar um texto que vai ser o seguinte. Pronto. Pronto. Pix enviado. Vamos configurar aqui, escolher a voz. E, em caso de erro, ocorreu um erro. Também a mesma voz. Ok. Revisando, obter conteúdo. Se o conteúdo, pronto, certo. Finalizamos nosso atalho. Vamos testar então? E aí, Siri, enviar Pix. Buscando. Pronto. Pix enviado. Então é isso, pessoal. Obrigado para você que assistiu até o fim. Essa aplicação aqui ela teve objetivo somente didático. Lógico que tem uma série de coisas ali que a gente precisa melhorar em termos de segurança e tudo mais, mas fica apenas como uma diversão aí, algo que pode inspirar vocês a fazer algumas aplicações e de alguma forma integrar com o Pix. Obrigado.